Nas sombras das fendas da realidade, reside uma entidade de 1000 faces, um arauto do caos e do desconhecimento, Nyarlathotep, o caos rastejante. Ele não é apenas mais uma entidade entre os grandes antigos, mas uma presença única, um mensageiro sinistro que caminha entre os mortais com uma malevolência astuta. Em tempos ancestrais, antes que a primeira luz das estrelas brilhasse no firmamento, Nyarlathotep surgiu das profundezas do caos primordial, gerada pelo poderoso Azathoth. Era uma entidade de poder insondável e propósitos enigmáticos. Sua origem é tão antiga quanto o próprio cosmos, entrelaçada com as fibras do ser e do nada, emergindo como uma sombra do vazio que precedeu a criação. Nyarlathotep, em sua infinita malevolência e astúcia, serve como mensageiro e a voz de Azathoth, o deus cego e idiota que jaz no centro do caos. Enquanto Azathoth dorme em seu trono de escuridão, cercado pela cacofonia incessante de flautas distorcidas, é Nyarlathotep que caminha entre as estrelas e os mundos, executando os desígnios indizíveis de seu mestre adormecido. Esta ligação não é de servidão, mas de um propósito compartilhado: trazer o caos e a destruição à ordem do universo. Nyarlathotep, com sua capacidade de tomar inúmeras formas, semeia o terror e o desespero em nome de Azathoth, preparando o caminho para o eventual despertar do núcleo caótico. Cada sussurro, cada manipulação, cada onda de horror desencadeada por Nyarlathotep é um passo a mais na dança macabra que despertará Azathoth de seu sono eterno. Quando as estrelas estiverem alinhadas em uma configuração proibida, acredita-se que Azathoth despertará, trazendo o fim de todas as coisas. E ao seu lado, como um fiel arauto do Apocalipse, estará Nyarlathotep, o mestre das sombras, cuja lealdade ao núcleo caótico é tão insondável quanto a sua própria natureza. O nome de Nyarlathotep é um eco nas antigas lendas e nos pesadelos mais profundos, um som que desperta um terror primordial nas almas daqueles que o escutam. Em cada canto do mundo, em cada sussurro do vento, ele pode estar observando, esperando, como um predador no escuro, pronto para romper as cortinas da realidade e revelar os horrores que se escondem atrás delas. Nyarlathotep é diferente de seus irmãos cósmicos Cthulhu, Elder Things e entre outros, pois não repousa em um sono eterno nem se esconde nas fendas do espaço-tempo. Ele caminha deliberadamente entre as dimensões e os mundos, o mensageiro dos grandes antigos, trazendo consigo não apenas a promessa de conhecimento proibido, mas também um sopro frio da loucura. Seu propósito é tão complexo quanto suas inúmeras formas. Ele é o embaixador do caos, um arquiteto de desespero e desordem, tecendo as linhas do destino de maneiras que apenas uma mente divina e perversa poderia conceber. Com cada passo, Nyarlathotep semeia a discórdia e o medo, manipulando civilizações, derrubando impérios e levando os mortais à beira da insanidade. Ele não busca adoração como os outros de sua estirpe. Sua fome é pelo caos puro, pelo prazer de desfazer a ordem e testemunhar a fragilidade da realidade humana. As interações de Nyarlathotep com os mortais não são meros encontros. São orquestrações cuidadosas de desespero e loucura, desenhadas para revelar as fragilidades mais profundas da psique humana. Nyarlathotep caminha disfarçado como um dos nossos, um estranho cujo charme e eloquência ocultam uma natureza predatória. Ele se infiltra em sociedades, semeando discórdia e paranoia, levando homens e mulheres a questionar não apenas uns aos outros, mas a própria realidade que os cerca. Seu toque é sutil, mas venenoso, transformando ambições em obsessões e sonhos em pesadelos. Para os buscadores de conhecimento proibido, ele se apresenta como um guia, um portador de segredos arcanos que promete iluminar os caminhos escuros do universo. No entanto, cada verdade revelada é um passo mais próximo da loucura. Cada segredo descoberto é uma peça em seu jogo cruel.
Os que buscam a sabedoria de Nyarlathotep muitas vezes se encontram perdidos em um labirinto de ilusões e mentiras, incapazes de discernir o real do imaginário. Nyarlathotep também aparece como um instigador de horrores, murmurando nas sombras, incitando atos de violência e depravação. Ele observa com um sorriso distorcido, enquanto a sociedade desmorona sob o peso de seus sussurros venenosos, deleitando-se na destruição que ele provocou. Em raras ocasiões, Nyarlathotep escolhe um mortal para ser seu avatar, um emissário de seu caos. Esses infelizes são transformados, tornando-se mais do que humanos, mas menos do que vivos, marionetes nas mãos de um mestre sombrio. Eles são dotados de poderes além da compreensão, mas a um custo terrível: sua humanidade, sua sanidade e, finalmente, sua alma. O caos rastejante tem a capacidade singular de assumir uma miríade de formas, cada uma mais aterrorizante e enigmática do que a outra. Esses avatares não são meras máscaras, são personificações da própria essência de Nyarlathotep, cada uma representando um aspecto diferente de seu ser insondável. Em uma cidade esquecida, coberta pelas areias do tempo, Nyarlathotep apareceu como um faraó negro, uma figura majestosa e terrível, envolta em vestes de escuridão, com os olhos que brilham como estrelas condenadas. Ele caminhou pelas ruas silenciosas, e aqueles que cruzaram seu caminho foram consumidos por uma loucura que corroeu a alma, deixando apenas cascas vazias de desespero. Nas vielas sombrias de cidades modernas, ele se manifesta como um estranho carismático, cujas palavras seduzem e corrompem. Ele sussurra segredos que não deveriam ser ouvidos, seduzindo os ouvintes com promessas de poder e conhecimento, apenas para arrastá-los para um abismo de horror e loucura. Em lugares remotos e inexplorados, Nyarlathotep se torna uma besta de sombras e tentáculos, um horror indescritível que desafia a natureza e a lógica. Sua forma, em constante mudança, é como um pesadelo, uma visão que despedaça a mente e deforma a realidade. Cada um desses avatares, Nyarlathotep exerce sua influência maligna, manipulando eventos e seres para seus propósitos nefastos. Ele não é um deus a ser adorado, mas um mensageiro do caos, um arquiteto do medo. Seus avatares são ferramentas de sua vontade, meios pelos quais ele constrói seu castelo de intrigas e terror. Esses avatares de Nyarlathotep não são apenas manifestações físicas, mas reflexos dos medos e horrores mais profundos da humanidade. Ele é o espelho sombrio que revela as verdades ocultas na escuridão da alma humana, um eco das ansiedades e terrores que se escondem no emaranhado da nossa psique. Existe um culto secreto dedicado a Nyarlathotep. Este culto não é uma congregação de fiéis comuns. São adoradores do medo, da loucura e do caos, cuja devoção transcende a compreensão mortal. Os seguidores de Nyarlathotep são uma miscelânea de almas perdidas e corrompidas, atraídas pela promessa de poder e conhecimento oculto. Eles se reúnem sob o manto da noite, em locais proibidos, onde a barreira entre o mundo conhecido e os reinos do impensável é mais tênue. Lá, eles entoam cânticos em línguas esquecidas, seus corpos contorcendo-se em êxtase profano, enquanto invocam a presença de seu mestre sombrio. Cada culto a Nyarlathotep tem sua própria natureza sinistra, refletindo as muitas facetas do deus que adoram. Alguns praticam rituais de sacrifício e sangue, oferecendo vidas inocentes em um altar de desespero, enquanto outros buscam conhecimentos proibidos, conjurando entidades que habitam além das estrelas. Mas todos compartilham um traço comum: a perda gradual da humanidade. À medida que mergulham mais profundamente nos mistérios de Nyarlathotep, os seguidores se tornam cada vez mais desapegados da realidade. Suas mentes e corpos deformados pelo toque corruptor do caos rastejante. Eles se tornam sombras de si mesmos, consumidos por uma loucura que os afasta de tudo que é humano. Os cultos a Nyarlathotep operam nas sombras, influenciando eventos mundanos de maneiras que poucos podem perceber. Eles são os sussurros nas sombras, os artífices por trás de catástrofes e desastres, os propagadores do caos que Nyarlathotep tanto deseja.
A verdade mais aterradora sobre esses cultos é sua onipresença e a facilidade com que atrai novos seguidores. De intelectuais e acadêmicos a desesperados e deslocados, o culto oferece a cada um o que busca, seja poder, conhecimento ou um sentido para a existência. E uma vez que se entra nessa espiral de loucura, não há retorno. Nyarlathotep é o arquiteto desse jogo, cujos desígnios são tão enigmáticos quanto aterrorizantes. Para ele, a humanidade não é nada além de um brinquedo para ser usado e descartado, um passatempo em sua eternidade de escuridão. Ele é a personificação do desconhecido, um ser cujas muitas faces são janelas para o abismo insondáveis de terror e loucura, onde a realidade se desfaz e os pesadelos mais sombrios se tornam verdade.